Olá, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula de matemática, onde vamos aprender como solucionar as expressões numéricas. Vamos entender como é que funciona uma expressão numérica, tá? Então, abram aí os livros de vocês na página 60, ok? Também abram aí os cadernos de vocês, façam as anotações, tá? Muito importante fazer isso para que vocês possam sempre estar relembrando, ok? E hoje nós vamos ver algumas regras que são muito importantes, tá? Muito importantes. Então, hoje nós vamos aprender a base, o início do assunto. Então, é importante que vocês apliquem essas regras, ok? Da melhor forma possível, para que assim vocês possam solucionar as expressões da maneira correta. Então, façam anotações aí. Vamos lá. Vocês conhecem esses símbolos aí? Já viram esses símbolos aí em algum lugar? Em quais lugares vocês já viram esses símbolos? Muito bem. Para quem não lembra, né, ou quem nunca viu, esses símbolos aí é do atendimento preferencial. Como assim, professora? Atendimento preferencial. Então, esse atendimento, ele é prestado a pessoas com deficiência, com gestantes, com idosos, com mães com crianças de colo. E nós se deparamos com esses símbolos em supermercados, em casas lotéricas, em bancos, né? E por que, professora? Qual a importância de ter esse atendimento preferencial, né? Imagina a situação, né? Um idoso ou alguma pessoa com algum tipo de deficiência ter que esperar um tempão numa fila, né? Por exemplo, o idoso, né? Ele não tem mais aquela disposição, ele cansa mais rápido e tem que esperar um tempão numa fila. Então, existem essas filas preferenciais para que essas pessoas sejam atendidas mais rápido, ok? Então, todo mundo merece, né, um atendimento de qualidade. Todo mundo tem esse direito. E as filas preferenciais, elas proporcionam isso, né? Elas proporcionam um atendimento mais rápido. Mas será que todas as pessoas respeitam esses símbolos da fila de preferência? Isso, nem todo mundo respeita. E quando isso não acontece, né? Quando as pessoas não respeitam, vira um caos, né? Imagina aí o transtorno, a situação que vai acontecer, né? Se as pessoas, ou até mesmo se nós mesmos não respeitar essas preferências. Então, é muito importante nós respeitarmos as regras, né? Porque vai ficar bom para nós e vai ficar bom para essas pessoas. Mas o que é que isso, professora, tem a ver com matemática? O que é que isso tem a ver? Bom, na matemática também existem símbolos e todos nós temos que respeitar esses símbolos. Se não fizermos isso, vai acontecer a mesma coisa. Vai acontecer um caos. Não vai sair bom para ninguém. Então é importante que nós saibamos respeitar esses símbolos. E que símbolos são esses? Onde nós podemos encontrar eles? Bom, nós podemos encontrar eles nas expressões numéricas, certo? Por exemplo, aí
Nós temos dois exemplos, né? 10 vezes 2 menos 4. Cadê, professor, os símbolos? Aí, o símbolo de vezes, né? E o símbolo de menos, né? Que são das operações de multiplicação e subtração. Então, olha aí os símbolos aparecendo. E nós temos que respeitar eles, né? Como assim? Vamos entender neste instante como nós podemos fazer isso. Vamos entender agora o que é uma expressão numérica. Então, expressão numérica é a representação de uma sequência de operações. Como assim? É quando um cálculo, né, tiver mais de uma operação. Esses exemplos aí, cada um dessas continhas aí tem duas operações diferentes. Então, isso significa que são duas expressões numéricas, ok? Então, vamos lá agora entender como é que nós podemos respeitar os símbolos das expressões numéricas. Bom, a primeira regra diz o seguinte, que quando uma expressão numérica é formada, presta atenção, é formada apenas por adições e subtrações, nós devemos resolvê-la na ordem em que as operações aparecem, mas respeitando a regra da direita para a esquerda. Então, quando eu ver uma conta, uma expressão numérica que tiver apenas adição e subtração, a regra é resolver da esquerda para a direita, ok? Na ordem em que as operações aparecem. Por exemplo, aí, nós temos 20 menos 3 mais 5 menos 4. Aparece primeiro o quê? A subtração. Então, vou resolver primeiro a subtração. Tem que ser da esquerda para a direita, de 2 em 2, ok? Então, 20 menos 3, eu vou colocar lá 17. Mais 5 menos 4. Sim, você vai repetir o restante da conta que você não calculou ainda, ok? Então, tem que fazer passo por passo, ok? O próximo aí, ó, 17 mais 5, 22. Vou lá e repito 4. 22 menos 4, 18. Então, tem que se resolver dessa forma, certo? De 2 em 2, passo por passo, da esquerda para a direita. Mas, professora, por que tem que resolver dessa forma? Então, vocês têm que respeitar as regras da matemática, porque isso vai ajudar vocês nos assuntos mais à frente, ok? Então, primeiro vamos aprender, né, como se soluciona a expressão numérica assim, e mais na frente vocês vão reparar, né, nossa, realmente, agora faz sentido, né, por isso que tem que respeitar as regras. Quando vocês chegarem em outros tipos de expressões numéricas, vocês vão ver a importância de respeitar a regra, beleza? Lembrando que essa regrinha aqui só vale para expressões numéricas que tiver somente adição e subtração. Se, por exemplo, aqui tivesse uma multiplicação, a conta teria que ser resolvida totalmente diferente. Então, muita atenção. Beleza? Vamos lá para a próxima regra. A próxima regra diz o seguinte: em uma expressão em que temos as 4 operações básicas, ou seja, a multiplicação, divisão, subtração e adição, as divisões e as multiplicações, elas têm que ter prioridade sobre a adição e a subtração. Como assim? Isso significa que eu tenho que resolver primeiro as divisões e as multiplicações antes de resolver
as adições e as subtrações. Estão entendendo? Por exemplo, aí nós temos 20 menos 3 vezes 4. Eu não posso subtrair 20 menos 3 sem antes ter multiplicado 3 vezes 4. Por que não? Porque a regra diz que a divisão e a multiplicação tem que ser resolvido primeiro. Primeira coisa quando eu ver uma expressão numérica é resolver as divisões e as multiplicações antes de resolver a adição e a subtração. Ok? Então, tem que ter cuidado com essa regra. Primeiro, resolve divisões e multiplicações. Mas, professor, aí não tem divisão, só tem multiplicação. Isso mesmo, só tem multiplicação. Então, se tiver na conta só multiplicação, adição e subtração, você vai resolver primeiro a multiplicação. Se tiver só divisão e adição, primeiro se resolve a divisão para depois ir para a adição. Ok? Porque, por exemplo, se aí eu tivesse subtraído para depois multiplicar, o cálculo ia dar uma resposta gigante. Não ia ter 8 como resposta. Então, tem que cumprir as regras, tem que obedecer às prioridades, porque senão a conta, por assim dizer, vai virar um caos, né? E não é isso que nós queremos. Queremos solucionar o cálculo todo certinho, ok? Bom, aqui temos outro exemplo. Nós temos 3 operações também, só que a divisão, a adição e a multiplicação. Então, a regra diz que primeiro eu tenho que resolver o quê? Isso. Primeiro resolve divisão e multiplicação, para depois resolver a adição e a subtração. Então, dividindo aí, 18 dividido por 3 dá 6. Agora, resolve o outro. 5 vezes 4, 20. Por último, eu vou somar os dois. Entendido? Primeiro, resolve divisões e multiplicações, para depois resolver as adições e as subtrações. Se não for feito dessa forma, cumprindo as regras, cumprindo as prioridades, o cálculo vai sair errado. E não é isso que nós queremos. Queremos fazer os cálculos todos certinhos. Beleza? Entendido? Qualquer coisa, volta o vídeo. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Beleza? Vamos lá para a próxima regra, que diz: em algumas expressões numéricas, podem aparecer os seguintes símbolos. Então, além de aparecer os símbolos das 4 operações matemáticas básicas, o símbolo da divisão, da multiplicação, da adição e da subtração, podem aparecer esses outros símbolos aí, que é os símbolos parênteses, de chaves e colchetes. Então, também tem uma regrinha para resolver as expressões quando aparecem esses símbolos aí. Então, esses símbolos, eles indicam a ordem de prioridade que as operações elas devem ser resolvidas. Como assim? Bom, a ordem para se resolver uma expressão quando esses símbolos aparecem é essa daí. Primeiro parênteses, depois colchetes e depois chaves. Mas primeiro vamos entender quando aparece parêntese. Que ordem é essa? Como é que a gente vai dar prioridade? Vejam aí. Nós temos aí uma expressão aí, só que escrita de forma diferente. A primeira, nós temos só 3 operações matemáticas. A segunda, nós temos a mesma operação, só que tem um parêntese aí, né, entre o 6 e o 5. E o terceiro exemplo, essa expressão aí tem 2 parênteses, né? Então, vamos entender como funciona. O primeiro exemplo, só é lembrar das regrinhas, né, das 2 primeiras regrinhas. E diz que primeiro eu tenho que resolver adições e subtrações na ordem que aparecem, e a segunda, que tem que resolver
divisões e multiplicações antes de resolver as adições e as subtrações, beleza? Então, eu não posso subtrair aí 80 menos 6 logo de cara, não, porque eu tenho que resolver primeiro as multiplicações. Então, vamos lá. Repete o 80, né? 80 menos 6 vezes 7, 42, mais 5. Então, agora eu vou usar 80. 80 menos 42, 38, mais 5, 43. O segundo exemplo, nós temos o parêntese. Então, a regra diz que eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. Então, o que está fora, eu não vou mexer não agora, que no caso é o 80. Eu não vou usar o 80 agora. Eu vou reservar ele, porque vai ser a última coisa que eu vou fazer. E minha prioridade agora é resolver o que está entre parênteses. Então, nós temos aí 6 vezes 7 mais 5. Primeiro eu resolvo quem? A multiplicação ou a soma? Isso, a multiplicação. 6 vezes 7, isso, 42. Mais 5, 47. Agora que eu vou subtrair, porque eu tenho que resolver tudo que está entre parênteses até restar apenas um número, ok? E como vocês podem observar, eu não repeti o parêntese no último, porque o objetivo é eliminar o parêntese. Beleza? Então, 80 aí menos 47 dá o valor de 33. Entendido? Vamos para a última aí. Nós temos 80 menos, no caso aí é 6, tá, gente? Eu coloquei 60, mas é 6, acabei confundindo. 80 menos 6, fecha parêntese, vezes 7 mais 5. Então, eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses, antes de resolver a multiplicação. Olha que diferente. Tem que resolver primeiro o que está entre parênteses. A regra é essa. 80 menos 6, 74. 5 mais 7 mais 5, 12. Multiplicando 74 vezes 12, 888. Coloquei até uma observação aqui para vocês lembrarem. A colocação dos parênteses influi no valor de cada um dos exemplos. Então, cada exemplo desse aí, né, apesar de ser a mesma expressão, mas por ela estar escrita com o parêntese, né, então, nós obtivemos, né, resultados totalmente distintos, né, diferentes. Cada um desses cálculos aí, dessas expressões, tiveram um cálculo totalmente diferente. Então, muita atenção às regras. Anotem aí as regras, todas as regras nos cadernos de vocês, ok? Para que assim vocês possam aplicar elas da forma correta, para obter o resultado correto. Então, é muito importante dar prioridade a essas regrinhas, tá? Ok? Então, essa foi a aula de hoje e até a próxima aula e uma ótima atividade.